Deus, Ele é digno de ser adorado. 1 Coríntios, capítulo de número 15, do versículo 50 ao versículo 58. Quem foi encontrando, se manifesta com glória a Deus, com aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 50 ao versículo 58. Nosso culto de doutrina, onde nós acreditamos que Deus tem uma porção preparada, guardada para cada um de nós. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao 58, diz assim a palavra de Deus: Porém, amados irmãos, eu vos digo isso, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis também que vos digo um mistério, eis que também vos digo um segredo: nem todos nós morreremos. Dê um glória a Deus aí. Nem todos nós morreremos, porém todos nós seremos transformados, num instante, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, e incorruptíveis nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível seja vestido da incorrupção, que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando o corruptível se vestir de incorruptibilidade e o mortal se vestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Dê glória a Deus. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o pecado é o poder da lei. Mas graças sejam dadas a Deus, que Ele é quem nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que todo o vosso trabalho no Senhor não é inútil ou não é em vão. Você pode dar glória a Deus e sentar. Nós vemos que 1 Coríntios é um texto do capítulo 15, a qual nós lemos. Paulo está falando sobre a transformação do corpo mortal, do corpo corruptível. Paulo ensina a igreja, isso aqui também é uma epístola universal, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não trata simplesmente dos problemas que Corinto tinha, mas também é uma carta dedicada a toda a igreja, a toda igreja de Cristo na terra, a todo o corpo de Cristo na terra. E aqui ele faz algumas indagações dizendo que a necessidade da carne ser transformada, há uma necessidade de nós sermos transformados para que nós possamos herdar o reino dos céus. Que nem a corrupção, que nem uma coisa torpe, que nem uma coisa errada, que nem uma coisa iníqua herdará a vida eterna. Isso que diz o versículo de número 50. Paulo está indagando a igreja, alertando a igreja, que tem muitas coisas ainda que o Senhor tem que fazer no meio do povo de Deus, da igreja. Ele diz no versículo 51 do texto a qual nós lemos, o versículo 51 de 1 Coríntios capítulo 15. Paulo alegra o coração da igreja de Corinto. Paulo alegra o coração da igreja universal, do corpo de Cristo, todo que está em terra, que reside agora na pessoa bendita de Cristo, aquele que morreu, daquele que ressuscitou. Ele diz no versículo 51:
Ele diz no versículo 51, para alegrar o coração dos habitantes ali de Corinto, que passava por dificuldades, por perseguições, por lutas, por desânimos. Ele diz no versículo 51, e quando eu li esse texto à tarde, foi aqui que eu parei e disse: é esse texto que o Senhor quer que eu pregue, quer que eu venha transmitir para o teu povo. No versículo 51, Paulo diz à igreja: eu também vos conto um segredo. Eu também vou contar algo particular que o Senhor me disse. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos nós morreremos, porém todos nós seremos transformados. Esse é um texto muito atual, ele está falando em sua época. Paulo morre aproximadamente com 59 anos de idade, ele não completa 60. Diz que ele é levado ao matadouro, ele encara a guilhotina, diz que ele é decapitado, e antes de morrer ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu acabei o curso, eu acabei o percurso, mas eu guardei a minha fé ninguém rouba, para que eu possa encarar a morte, a minha fé ninguém arranca, para que eu possa encarar a guilhotina. Eu prossegui a carreira, eu terminei o meu objetivo, mas no final de tudo eu guardei a minha fé. Quando ele está em vida, ele está dizendo: eu vos conto esse segredo, eu vos conto esse mistério. Nem todos nós morreremos, mas a verdade é que todos nós seremos transformados. A verdade é que todos nós seremos mudados quando o Senhor tocar a trombeta e nós subirmos e nós chegarmos às nuvens ou nos ares, nós seremos transformados. O mortal se transformará na imortalidade. Aquilo que é imortal, o que é corruptível, agora vai ser incorruptível. Aquilo que é carnal agora vai ser espiritual. É isso que Paulo está dizendo, alegrando o coração da igreja de Corinto. Eu queria também que você alegrasse o seu coração, porque essa é uma promessa atual, essa é uma promessa tão presente como nos dias de Paulo. Essa palavra é para os dias de hoje, para que se cumpra nos últimos dias da volta de Cristo. Essa palavra é tão presente no tempo de agora, como foi presente no dia do apóstolo Paulo. Eu queria que você tomasse posse dessa palavra que eu vou liberar sobre sua vida agora. Eu também vos digo um mistério: nem todos nós morreremos, nem todos nós desceremos à sepultura, nem todos nós descansaremos no Senhor, mas a verdade é que todos nós seremos transformados no soar da última grande trombeta. Ele mesmo bradará com grande voz de alarido, ele nos gritará nos chamando. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e a igreja do Senhor Jesus que estiver viva, só quem está vivo levante a mão para cima, será transladado, será arrebatado, será tomado e se encontrará com o Senhor nos ares. É por isso que quando eu falo da volta de Jesus, o meu coração se alegra. É porque eu sei que o Senhor vem, é porque eu sei que o amado vem, é porque eu sei que o esposo vem. É por isso que a igreja tem que estar adornada, é por isso que a igreja tem que estar preparada, porque o Senhor vem para buscar a sua igreja. E ele diz no versículo de número 52: será no instante, será num abrir e fechar de olhos, será no momento em que eu piscar os olhos, será no momento em que minhas pestanas baterem uma na outra. Você já piscou? Enquanto eu suspiro, você já piscou? Enquanto eu busco palavras aqui pregando, eu já pisquei. Enquanto você prepara um glória no seu peito, enchendo seu pulmão de ar, você já piscou muitas vezes. Ele diz no versículo 52: será em um piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos. É 3 milésimos de segundo, é algo rápido. Você piscou agora, Jesus voltou.
Você encostou as suas pestanas agora em pensar agora do que eu estou dizendo. Jesus voltou. São 3 milésimos de segundo, um piscar de olhos. Será a volta do nosso Cristo, será a volta do nosso amado. Oxalá que o Senhor voltasse agora, oxalá que o Senhor voltasse hoje, oxalá que o Senhor voltasse agora, nesse momento que nós estamos aqui adorando a Ele, bendizendo a Ele, glorificando, exaltando a Ele. Nós começaríamos o culto aqui na terra, e antes das 8h30, antes das 8h20, nós estaríamos nos ares agora, encerrando o culto, adorando a Deus nas alturas. É bem rápido, é por isso que nós não devemos tardar para o que Deus tem de fazer em nossa vida. Não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Que é noite de quebrantamento. Eu preciso me quebrantar mais. Você precisa se quebrantar mais, porque o Senhor vem. É bem rápido. Talvez você no caminho da sua casa, quanto tempo você gasta para sair da igreja até chegar em casa? É o tempo que o Senhor vem. Quanto tempo gasta para você tomar água agora com a garrafa que você trouxe com água da sua casa? Um gole de água que você toma é o tempo que o Senhor vem. Quando você respira agora, é o tempo que o Senhor vem. Será muito rápido a volta do nosso Cristo. Será rápido a volta do nosso amado. Será rápido a volta do nosso noivo. Paulo está incentivando a igreja que deve esperar a vinda do Senhor. Ele diz no versículo de número 53: porque convém que isto que é corruptível seja revestido da incorrupção, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. 54, enquanto o corruptível se vestir de incorruptibilidade e o mortal se vestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está proferida, a palavra que está acreditada, a palavra que está escrita, a palavra que falta se cumprir. O que é corruptível, pastor? Eu e você, nós somos corruptíveis. O que é mortal, pastor? Eu e você, nós somos mortais. O que é carnal, pastor? O que é a carne? Eu e você, nós somos carnais, nós somos a carne. Isso tem que ser transformado. E nós, é por isso que nós servimos a Deus, congregamos, temos um lugar para cultuar a Deus, para estudar Bíblia, temos o culto doméstico em casa, temos a oração com a família, temos a oração com os filhos, temos o vínculo da igreja, para que eu possa ir me aperfeiçoando, para aquele último grande dia, Ele terminar a obra. Ou seja, eu estou dando seguimento à obra que Deus está fazendo em mim, eu estou indo. E no mesmo procedimento que eu estou indo, na mesma proporção que eu estou indo, o Senhor está vindo ao meu encontro. Eu estou permitindo que Ele faça a obra, que Ele mate a carne, que Ele tire a corrupção, que Ele tire a mortandade. E no momento que eu vou, Ele está indo, Ele está trabalhando. Ele há de nos tornar uma pessoa incorruptível, uma pessoa espiritual e um ser imortal, e assim nós viveremos com Ele para todo sempre. É isso que diz a palavra. E Paulo está dizendo, essa é a promessa. Tem uma palavra acreditada, tem uma palavra proferida, tem uma palavra dita, que isso tem que se cumprir. Onde está, 55, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Isso aqui já foi pregado. Nós sabemos que os 10 mandamentos não tinham condições de nenhum homem cumprir. E quando você cumpriu os 9 mandamentos, faltava um para você cumprir. Se você não conseguisse cumprir o 10º, os 9 que você havia lutado para cumprir não serviria para cumprir o único que havia faltado você dar seguimento ou concluir aquele último mandamento. Ou eram os 10 ou nenhum deles. E quando Jesus aparece pregando agora, o Galileu, o filho de Maria,
o filho do carpinteiro José. E muitas das vezes ele é questionado se ele está agora desvinculando a lei, desacreditando a lei. Ele diz: não vim para descumprir a lei, eu vim para que a lei tenha vida, eu vim para que eu possa validar a lei. O que ele está querendo dizer? Naquela época, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes da época, havia destrinchado 10 princípios, 10 ordenanças, 10 mandamentos que Deus havia dado a Moisés no Monte Sinai, em 613 preceitos, em 613 mandamentos. Agora que eram 10 difíceis, impossíveis de se cumprir, 613, era impossível do homem seguir aqueles mandamentos. Quando Jesus critica a lei, quando você vê lendo a Bíblia, na novela daquela emissora, passando os 10 mandamentos, novela do nome Jesus, contando, narrando a vida de Jesus, Jesus não está simplesmente criticando a lei. Jesus está criticando que os homens, os religiosos, os responsáveis pela lei e os responsáveis de ensinar a lei, fazer com que a lei se tornasse naquilo que havia se tornado. E ele está dizendo, a palavra diz: o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Quem vive debaixo da lei vive no pecado. Quem vive debaixo da primeira aliança vive no pecado. Quem vive à base dos ensinamentos ou daquilo que foi ensinado, do que o próprio Deus estabeleceu, da antiga aliança, dos princípios, os mandamentos, está no pecado. É por isso que Deus envia o seu Filho. É por isso que Deus envia o Cordeiro Pascual, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro sem nódulo, o Cordeiro sem defeito algum, porque agora Ele vai morrer pela humanidade. Ele vai morrer pelo mundo, Ele vai morrer pelo homem, Ele vai morrer pelo pecador, Ele vai morrer por mim, Ele vai morrer por você, Ele vai morrer pela igreja, Ele vai morrer pela nação de sacerdotes, pela nação santa, Ele vai morrer por um povo eleito, adquirido, remido, lavado. E agora nós vivemos o que nós chamamos o tempo da graça, ou a dispensação da graça. A dispensação da graça, a graça que se expandiu, a graça que está estendida a todos os povos. O que pregam por aí dizendo: eu nasci para ser salvo. Meu irmão não pode ser salvo, porque assim ele não nasceu. Nós vivemos o que a Bíblia nos ensina na dispensação da graça, onde a graça se expandiu, onde a graça é para todos, onde a graça se estende para todo aquele que vive e respira, e todo aquele que tem fôlego. Diz que nós devemos louvar ao Senhor. O que é isso? É abraçar a graça, é receber a graça, é viver pela graça, é agradar e louvar o Deus que nos deu a graça, é glorificar o Deus que nos fez viver na dispensação da graça, é bendizer o Deus que nos fez ser agraciados. E glórias a Deus por isso, que nós não vivemos mais sob o jugo da lei ou sob o poder da lei. Nós vivemos é pela graça. Ei, nós não somos salvos pelas minhas obras, pelas tuas obras, mas sim pela graça, porque vem de Deus e não vem de homem algum, para que ele possa se gloriar. Mas é dom de Deus, é de graça, é de graça. É pela graça de Deus que você é salvo, é pela graça de Deus que nós somos salvos, é pela graça de Deus que nossos filhos serão salvos, é pela graça de Deus que a igreja vai ser salva, é pela graça de Deus que a igreja vai subir e vai ser salva. Eita, glória a Deus, agradeça a Deus pela graça, glorifique a Deus pela graça que te alcançou. É pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça. Enquanto você não der aleluia, eu não paro. É pela graça que nós somos salvos, é pela graça que você vence o pecado, é pela graça que você está de pé aqui essa noite, é pela graça que você tem andado com Cristo, é pela graça, é pela graça. Pastor, mesmo eu vivendo no tempo da graça, mesmo eu vivendo no tempo da dispensação da graça,
mesmo tendo uma palavra acreditada, carimbada, uma palavra que se cumprirá, tragada foi a morte pela vitória, onde o corruptível vai se transformar em corruptível, onde o mortal, pastor, vai se transformar em imortal, mesmo tendo tudo isso para se cumprir, pastor. O que pode arrancar essa promessa de mim? O que pode tirar isso do meu peito? Eu separei aqui o tema dessa mensagem essa noite como as armadilhas de Satanás. Diga comigo, as armadilhas de Satanás, ou as investidas do inferno. Nós temos que entender que Satanás, ele sempre trabalhou. Ele está trabalhando agora que a gente está no culto aqui, adorando a Deus, recebendo essa palavra. Ele está trabalhando, ele está maquinando. Satanás, ele é astuto, ele é sagaz. Nós poderíamos também dar um tema a essa mensagem dos 8 ardis de Satanás. Diga comigo, os 8 ardis de Satanás. Pastor, o que significa ardis? Ou o que remete a ardis? O Senhor falou sobre os 8 ardis de Satanás. Ardis remete a uma pessoa esperta. Ardis faz jus à esperteza, remete à esperteza, aponta para a esperteza. Ardis também remete à emboscada. Ardis remete à cilada. Ardis aponta para uma pessoa maquiavélica, a uma pessoa que trama, que maquina o mal. Ardis fala de uma pessoa astuciosa. Ardis fala de uma pessoa sagaz. E todas essas referências que eu estou falando aqui sobre cilada, emboscada, esperteza, sagacidade, astúcia, aponta para o nosso adversário, aponta para o opositor, aponta para o iníquo, aponta para a serpente, aponta para o antigo dragão, aponta para Satanás. E nós temos que ter cuidado, porque embora tenha uma promessa que o Senhor vem, que a trombeta soará e nós seremos arrebatados, seremos transformados. O corruptível vai ser transformado em corruptível, o corruptível vai ser transformado em incorruptível, o mortal em imortal. Mesmo tendo tudo isso, os ardis de Satanás pode fazer com que eu perca tudo isso. E eu não quero perder o céu pelas tramas do inferno. Eu não quero que você perca o céu, a promessa de estar com Cristo pela eternidade, por causa da sagacidade do inimigo. O céu foi feito para nós, para o povo de Deus, para aqueles que creem nessa promessa. É por isso que Paulo diz: fiel é aquele que nos prometeu e digno de toda confiança. Qual é o primeiro ardis de Satanás, pastor? Qual é a primeira arma que Satanás usa para mexer na estrutura do crente, para mexer na jornada do crente, para desestabilizar o crente? A primeira arma, ou o primeiro ardis de Satanás é a contenda. Diga comigo, a primeira artimanha de Satanás é a contenda. E a contenda tem feito com que muitas pessoas fiquem pelo meio do caminho. Quando você lê 1 Coríntios, você lê a 2 Coríntios, você lê as cartas de Paulo, você lê a carta de Pedro, você lê as cartas de João, você lê a carta de Tiago, você lê a carta de Judas, você lê todas as cartas dos discípulos, você vai ver sempre eles trabalhando agora nas igrejas o problema das contendas. E a primeira arma que o inferno vai usar para que nós não possamos alcançar essa promessa é a contenda. A contenda é uma das principais referências do inimigo. A contenda é uma das principais referências do inferno. A contenda é uma das principais referências do diabo. Onde tem contenda, onde tem fagulha, onde tem briga, pode ter certeza que a mão do diabo está atrapalhando naquele lugar. Não digo nem trabalhando, mas atrapalhando naquele ambiente. Pastor, e na igreja não tem briga? Não, pastor, tem muita. E na igreja também o diabo trabalha, o diabo mete a mão, o diabo agiliza.
organiza, o diabo maquina, ele é sagaz, ele é astuto. E o primeiro ardiz que pode fazer com que eu perca tudo isso que nós introduzimos aqui na mensagem é a contenda. Onde tem contenda, irmão, pode entender que a mão do diabo está no meio. O casamento, às vezes nós passamos por dificuldade, todo casal passa, quem é casado sabe. E às vezes a gente cria um problema bem pequenininho. Quando a gente resolve tudo aquilo, a gente sara, se resolve ali com a esposa se acerta com o marido, a gente vai pensar e diz: rapaz, como é que pode? Um negócio tão pequeno, tão simples, uma briga do tamanho do mundo. Contenda. O primeiro ardiz de Satanás é contenda. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Não deixe que a contenda roube o céu da tua vida. Não deixe que o ardiz da contenda roube o céu de sua vida. Não deixe que a discórdia no meio da tua família faça com que você abandone a fé, com que teus filhos abandonem a fé por causa de você. Não deixe que a tua arrogância, não deixe que a dureza do teu coração, não deixe porque você é uma pessoa difícil de reconhecer que erra, que foi o trampolim do erro. Ei, meu irmão, não deixe que tudo isso, não deixe que a contenda, não deixe que a briga, não deixe que a desavença, o problema familiar, o problema na igreja, o problema na vizinhança, o problema no trabalho, o problema no meio dos amigos, possa roubar o céu de sua vida. Ei, meu irmão, onde tem contenda tem a mão do diabo. Onde tem problema, o diabo está agindo. Quando você vê o problema na sua família, o problema crescendo, ou o problema nascendo, você vai lembrar disso. É o diabo trabalhando, e você vai dizer: eu me lembro daquela palavra que o pastor pregou, eu me lembro daquela palavra que o pastor disse. Eu tenho promessa do céu, eu tenho promessa de reino de Deus. E você vai dizer para o inimigo, para o opositor, para o iníquo, para o adversário, para o dragão, para a antiga serpente: ei, fora espírito de contenda, fora espírito de rebelião, fora espírito de briga. Ei, meu irmão, não perca o céu, não perca a promessa por causa do ardiz da contenda. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, Provérbios 15, do versículo 1 ao 3: a resposta branda, a resposta suave desvia o furor, desvia a ira, mas a palavra dura suscita a discórdia, levanta a discórdia, suscita a briga, a contenda, faz com que a ira, a briga aconteça. Aí ele diz no versículo número 2: a língua dos sábios tornam a sabedoria encantadora, mas é da boca dos tolos que saem as grandes bobagens. Porém os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando os maus e os bons, contemplando o que é bom e o que é mau. No versículo 1 ele diz: a resposta branda desvia o furor, desvia a ira, mas a palavra dura suscita a discórdia, suscita a raiva, suscita a briga. Então, o que é que o texto está querendo? Salomão está querendo nos dizer, pastor, quando o marido vai falar com a esposa, ele tem que falar mais baixo. Isso não é ser panda, isso não é ser mandado, isso não é ser bananão, que nem o mundo chama. Mas quem é servo de Deus, entre em acordo com o cônjuge, entre em acordo familiar. A esposa, quando vai falar com o marido, ela não fala mais alto que o marido, ela fala mais de maneira serena, evita a briga. O marido, quando vai falar com a esposa, ele procura tentar de usar de sabedoria para que a contenda seja evitada. É isso que Salomão está dizendo em Provérbios capítulo 15, versículo 1: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura levanta a ira, suscita a ira. Então, meu irmão, cutuca quem está do teu lado, diga assim para ele: quando você for falar em casa, vá por baixo, fala mais baixo. Se for dizer isso para a esposa, vai dar briga. Sabe, tanto para o marido como a mulher. E isso é que eu estou pregando serve para mim, que eu sou sanguíneo, meu sangue ferro. A família de meu pai é criada em uma família muito agitada, muito grossa, muito difícil de se viver. É por isso que Deus está trabalhando em minha vida por baixo.
Ah, mas eu sou o marido, eu sou o patriarca, eu sou o dono da casa, quem trabalha é eu, quem bota comida na casa é eu. Vá por baixo, filho. É melhor você saber que você faz tudo isso de verdade, e você ter paz dentro da sua casa. Esposa vai falar com o marido quando precisar de uma coisa, vá por baixo, fale baixo. Não exija. Pergunte, entre em acordo e concordância. A contenda é um dos principais ardis de Satanás. No Brasil, o número de divórcios aumentam por causa das contendas. Por causa que o casal casa novo, ela tem um plano, o marido tem outro plano, e quando vão viver dentro de uma casa, eles entendem que a mesma cabeça, o mesmo objetivo que eles tinham no começo, não é o mesmo vivendo a dois. Então, para nós vivermos bem na igreja, para nós vivermos bem com o corpo de Cristo, para nós vivermos bem na família, nós temos que ter acordo. Nós não podemos ter contenda. Olha o que a carta de Tito diz no capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 9 ao 11 diz assim: ó irmãos, não entrem em questões tolas, nem questões de genealogias e contendas nos debates acerca da lei, acerca dos preceitos, porque essas coisas são inúteis e são coisas vãs. Versículo 10: ao homem herege, depois de uma boa admoestação, depois de um bom conselho, aparta-te dele, afasta-se dele. Versículo 11: sabendo que tal homem está pervertido e peca, este também está em si mesmo condenando, este também já está por si mesmo condenado. Que é isso, pastor? Tito está dizendo assim, não entre em questões tolas, não entre em questões genealógicas ou contendas de debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e transitórias, coisas vãs. Ele está dizendo assim, na época, a igreja, as pessoas vinham para a igreja e vinham agora congregar no corpo de Cristo. Na época de Paulo, na época de Tito, na época de Pedro, na época de Apolo, na época daqueles que eram os prepulsores da igreja, eles vinham para a igreja, mas vinham para criticar aquilo que estava sendo ensinado, para criticar aquilo que estava sendo pregado. Aí Tito diz assim, ó irmãos, não entrem em questões tolas, não entrem em questões genealógicas. As pessoas vinham, os nicolaítas, os das demais etnias, vinham para as congregações dos santos perguntar acerca da Torá, acerca do Pentateuco, acerca do judaísmo. E agora eles pregavam sobre a volta de Cristo, porque na época de Paulo eles pregavam de Cristo como Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado agora, nessa sexta-feira que eu estou pregando, e Jesus vinha essa manhã no sábado. Era por isso que a igreja crescia, era uma esperança viva. E Tito está dizendo, não perca tempo com questões tolas, questões genealógicas, questões sobre a lei, porque aí tudo isso são coisas inúteis e coisas vãs. Sabe o que ele está dizendo? Não perca tempo com quem quer saber ou com quem já diz que sabe. E isso eu tenho aprendido, irmão, servindo a Deus, lendo Bíblia, orando, me consagrando. Às vezes a pessoa quer congregar-se, sim, mas ela quer saber mais do que todo mundo. Eu conheço um bocado de gente que diz, eu não congrego no Choró porque não tem nenhuma igreja que possa agregar no que eu sei, que possa somar no conhecimento que eu tenho. E Tito está dizendo assim, não perca tempo com coisas inúteis, não perca tempo com coisas vãs. Tito capítulo 3, versículo 10: ao homem herege, depois de uma boa admoestação, depois de um bom conselho, depois de uma boa orientação, se saia dele. Então quando você vê um camarada dizendo que sabe muito, que sabe demais, que o Senhor não é Senhor, que Deus não é Deus, que Deus é o eterno, que Deus é Yahvé, que Deus é não sei o que. Ei, meu irmão, Tito está dizendo, evitai-o, evitai esse homem. Sabe em que você deve se deter? Que Jesus morreu, ressuscitou
e vai vir amanhã buscar o seu povo. Era essa a pregação de Atos dos Apóstolos. Sabe por que tem muita gente que está embaraçada na fé? Porque quer saber muito, mas na mesma proporção que ele quer saber, ele não quer ser acompanhado. Ele não quer aprender algo que ele aprende, e o orientador, o mentor dele, o pastor dele, ele não aceita dizer, não é assim. Não, mas eu aprendi assim. Quem me ensinou foi assim. E nós somos eternos alunos, nós estamos sempre aprendendo em Deus, para que nós possamos ser aprimorados e preparados para entrar no céu. Tito está dizendo assim: quando você, depois de orientar um homem herege, versículo 10, de uma boa admoestação, depois de um bom conselho, depois de uma boa orientação, evita. E o que mais tem matado os crentes dos dias de hoje são maus ensinamentos, são maus preceitos. Eu me lembro que numa vez nós fazíamos uns cultos na casa de um irmão aqui de uma família, e em um desses determinados cultos chegou um irmão de outra congregação e disse para uma irmã da nossa igreja que a irmã não poderia usar brinco, que a irmã não poderia usar batom, que a irmã não poderia pintar as unhas, porque senão ela nunca ia ter filhos, ela nunca ia casar e ser feliz no casamento. E na mesma hora, porque Deus sempre marca o momento certo, o momento oportuno, eu passando, ele disse: não é não, pastor. E eu disse: o problema é que eu não sei onde é que está na Bíblia. Meu irmão me diga onde é que está escrito, porque eu não sei. E o irmão não soube dizer onde é que estava escrito. Então nós temos que fugir dos maus ensinos. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos para aquele que morreu, ressuscitou e nos dá a vida eterna. A Bíblia nos diz que nós devemos dar orientação àquele que é herege, àquele que está tortuoso, em outras traduções. Mas depois de uma boa orientação, se ele não ceder aos ensinamentos bíblicos, também não é os seus ensinamentos, não é os meus ensinamentos. Tem coisa que eu acho que é certo, irmão, eu digo para Josi. Tem coisa que eu lendo Bíblia de Josi, eu acho que é assim, mas eu não tenho coragem de pregar aqui, porque é para mim, é coisa que eu acredito. Entenda uma coisa: o que você acredita que não é bíblico é seu. O que você acredita que Deus lhe revelou, mas não é bíblico, é para você. Use para indagar, para impulsionar a sua vida à santidade. Mas nós só podemos orientar o próximo à luz da Bíblia, é a luz da palavra. E Tito está dizendo: depois de uma boa orientação, se ele não escutar, se ele não ceder, aparte-se dele. Olha o versículo 11, como é mais duro. Sabendo que tal homem está pervertido, e esse homem peca, ele mesmo já está condenado. Quem conhece aqui alguém que é crente, que lê Bíblia, anda com a Bíblia assim debaixo do sovaco, para todo canto, tem a marca do sovaco dele na Bíblia, mas ele interpreta a Bíblia do jeito que ele quer? Eu conheço um bocado. Nós conhecemos muita gente assim. É isso que o versículo 11 do capítulo 3 de Tito está dizendo assim, ó: sabendo que esse tal homem está pervertido, e esse homem peca, ele mesmo já está condenado, porque ele não aceita a orientação à luz da Bíblia. Então, meu irmão, se tem alguém vivendo de acordo como ele acredita ser a Bíblia, se tem alguém vivendo de acordo segundo a Bíblia, a antiga aliança, dizendo que pode ter 1, 2, 3 mulheres, dizendo que pode beber porque pecado é se embriagar, se tem alguém dizendo que pode fumar porque o pastor não sabe, se tem alguém dizendo que pode fazer, enganar, roubar, porque Deus entende e sabe que ele é fraco. Ei, a Bíblia diz, sabe o que, meu irmão? Bem duro, bem sério. Sabe o que a Bíblia diz? Oriente a ele, diga a ele que é errado, oriente a ele como é que está na Bíblia, e se ele não ceder, ó, afaste dele. Pastor, é mesmo? É, irmão, está na Bíblia. Ou tu vai carregar a carga do teu irmão, a carga do mau testemunho sobre ti. Eu conheço um bocado de gente que não congrega porque eles não precisam congregar. Nós temos que arrancar da Bíblia um monte de página. Hebreus diz que nós devemos congregar na igreja, e nós não devemos deixar de congregar como é costume de, mas se exortando
animando uns aos outros, quanto mais, vírgula, que aquele grande dia se aproxima. A igreja é a parada de ônibus que nós esperamos Jesus voltar. A igreja é a parada de ônibus onde nós estamos parados, é o busão, é o ônibus onde nós estamos dentro. Eu, pastor, sou motorista, eu estou dirigindo o busão, eu estou dirigindo o ônibus, e nós estamos dentro do ônibus esperando Jesus voltar. Eu estou direcionando o volante. Se você desce, se você fica, se você vai, graças a Deus por você. Mas quem desceu, quem ficou, quem passou o ticket e disse: eu vou descer aqui, pastor, até aqui já dá para mim, daqui agora eu vou de pé, pastor, já não é meu problema. A Bíblia diz que aquele que quer entender a Bíblia do seu jeito, viver do seu jeito, pervertido, pecando do seu jeito, entendendo a Bíblia do seu jeito, eu devo orientar, você deve orientar, lutar com ele, amar a ele, orar por ele, ensinar ele, lutar para ele vir para a igreja, pelejar com ele, jejuar por ele. Mas não deixe que os ensinamentos dele engolem teu coração. Não sejam embebedados pelo primeiro ardiz, o ardiz da contenda. O segundo ardiz de Satanás, ou a segunda ferramenta, a segunda arma de Satanás para roubar a nossa promessa, é o desestímulo. Diga comigo: o desestímulo pode roubar a salvação da minha vida. E o desestímulo sempre começa com o desânimo, ou com a fagulha de desânimo. E todo crente, irmão, todo crente vai passar por desânimo. Todo crente vai passar por desânimo. E sabe por que o desânimo vem na nossa vida, irmão? Porque o crente que é fiel a Deus, ele vence uma luta hoje. E quando ele venceu a luta hoje, outras lutas ele vai entender que ele tem no dia de amanhã. Porque essa luta que ele venceu hoje era a luta mais importante que estava ali em sua vida. Era a luta que merecia mais dedicação para que ele pudesse vencer ela. Mas aquela maior luta que ele venceu hoje, quando ele vence ela, ele usufrui em seu paladar do prazer da vitória. Ele entende que tem outras batalhas que ele tem que continuar vencendo todos os dias. E é por isso que o desânimo vem. Você vence hoje aqui na sexta-feira, e você amanhece o sábado, você diz: meu Deus, eu não sabia que eu tinha essa luta para continuar lutando. Meu Deus, eu não sabia que eu tinha essa luta para vencer. Eu não sabia que eu tinha essa batalha para encarar. Eu pensei que o meu problema era aquele, eu pensei que a minha luta era aquela. Eu venci na sexta-feira, onde foi benção, culto de doutrina. Eu recebi, eu tomei posse, eu venci. Mas hoje é sábado, tem essa luta ainda para vencer. Aí é aí que o desânimo vem. Porque a gente serve a Deus e tem luta. Porque a gente é vencendo e a luta aparecendo. Mas eu quero dizer para você que em todas as lutas que você tem vencido, e todas as lutas que você venceu, todas as lutas que você ainda vai vencer, Deus vai te dar a vitória, porque você é filho de Deus. Se você depender de Deus, amar a Deus, estar com Deus, ser fiel a Deus, você vai vencer. Você vai triunfar. Você vai romper limites, você vai pular por cima dos obstáculos. O segundo ardiz de Satanás é o desestímulo. As pessoas desanimam, ficam desestimuladas. Eles aceitam Jesus simplesmente porque eles entendem a pregação do Evangelho. Outros entendem porque quer parar de beber. Outros aceitam Jesus porque quer parar de fumar. Qualquer coisa errada. Mas ele entendeu a mensagem do Evangelho. Ele entendeu, ele se entregou. Quando ele se liberta, passa aquilo tudo, ele vence. Falta estímulo para ele. Alguém me perguntou há muito tempo, não congrega mais comigo, aqui não congrega mais com a gente. Nós estávamos na Ciranguinha. Eu me lembro que eu pregando, e uma vez estava com dor de garganta. E um moço chegou para mim e disse: pastor, como é que o senhor consegue? O pastor Ednael conseguia, ou consegue lá no Paracuru, sempre pregar, tentar buscar uma coisa nova, pastor. Onde é que o senhor busca inspiração? Onde é que o senhor busca estímulo para estar sempre lutando para transmitir uma coisa nova? E eu não tive resposta para aquilo. Eu não tive resposta para dar àquele irmão. Mas eu tenho aprendido uma coisa, que o nosso estímulo, escute isso,
a nossa empolgação, a nossa alegria de louvar aqui na igreja, as pessoas sentir a presença de Deus, de você vir para o culto já fumaçando, de você vir para o culto já fazer uma oração dentro do carro, de você vir para o culto pegar a mão dos meninos, vamos orar aqui porque o Levi já vai passar. Quando o Levi, nós entramos na Topica, o fogo já está com a gente. Sabe de onde é que vem tudo isso? Da minha comunhão com Deus diária, do meu relacionamento com Deus diário. Quem tem intimidade com Deus sabe do que eu estou falando. Nós não podemos ir para a igreja e esperar que as meninas do louvor incendeiem a igreja. Você não pode vir para a igreja e esperar que o pastor incendeie a igreja. Você não, como eu disse domingo aqui, nós temos o Espírito Santo, nós temos o fogo de Deus em nossa vida, nós temos o Espírito Redentor em nossa vida, nós já recebemos a promessa do Espírito Santo, nós já temos agora o derramado Espírito Santo, nós somos a geração cheia do Espírito Santo. Parece heresia, mas você é cheio, você já recebeu o Espírito Santo, já foi derramado lá em Atos dos Apóstolos. Não tem nada mais que nos barre de nos relacionar com o Espírito Santo. Não tem nada que te impeça, é só você e o Espírito Santo. Eu creio em nome de Jesus que essa noite é noite onde todo desânimo vai ser quebrado. Eu creio que essa noite é a noite onde o desestímulo vai ser anulado, derrotado. Todo espírito de desânimo, todo espírito de desestímulo, todo espírito de pessoa cabisbaixa, de ficar pelo caminho, vai ser aniquilado, destruído essa noite. Você vai ser uma pessoa que olha para o céu, você vai ser uma pessoa avivada, você vai ser uma pessoa viva, você vai ser uma pessoa fervorosa. Dê glória a Deus. Você vai ser uma pessoa de bom ânimo, você vai ser uma pessoa disposta. Na hora de tomar banho para o culto, você não vai dizer: ai como eu estou quebrado, ai como eu estou todo doído, ai que desânimo, ai que dor de cabeça. E tem dia que eu prego com dor de cabeça e eu não venho para o culto porque eu sou obrigado a ser pastor. Não, irmão, a Josi sabe, antes de eu ser crente, antes de eu ser diácono, antes de eu ser auxiliar, lá no Canindé, quando eu tinha uma motinha, uma bacorazinha 125 pretinha, chovia lá no Canindé. É difícil chover, mas chove. Ei, eu saía da igreja, a gente botava a roupa na sacola e botava aqui no guidão da moto, a gente ia pro culto, chegava lá, entrava no banheiro da igreja, trocava de roupa, sentava na igreja, eu abria os portões da igreja, eu limpava, arrumava o gasofilaço pro pastor chegar, colocava a água do pastor. Eu não venho pra cá doente, não quer porque eu tenho obrigação de vir, não. Eu sempre amei a Deus. Eu quero, não estou dizendo aqui que eu sou melhor, não. Eu quero dizer para você que você pode ser cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que você pode ter compromisso com a igreja sem ser pastor. Eu quero dizer para você que você pode viver na igreja sem ser pastor. Basta simplesmente você amar o Espírito Santo. Porque tem gente por aí que diz: ah, quando eu tiver um cargo eu vou para a igreja todo dia. E para que cargo maior, irmão, do que Deus nos consagrar? Porque foi Deus que nos consagrou assim, ó, com o maior cargo que tem: filhos de Deus. Eu me lembro que quando eu ia pregar, e eu não era nem auxiliar, não sei porque consagraram. Eu acho que não estava no tempo. Deus não havia falado com o meu pastor, ele não me consagrava. Nunca dei trabalho a ele. Mas foram consagrados a auxiliar outros primeiro do que eu, que não fazia nada. Eu nunca entendi porquê. Eu de casa disse: José, eu não estou com raiva, mas eu não entendo. Aí eu ia pregar nos cantos lá em Quixadá, Xeramubim, Maracanaú. E quando eu ia pregar, os pastores diziam: tu é o que mesmo lá? Eu disse: eu sou crente, sou filho de Deus. Não, mas vou botar aqui com o meu irmão diácono. Botaram, me consagraram em algumas igrejas antes de eu pregar, até presbítero, no púlpito. Eu disse: pode botar aí, mas eu não sou não. Não tem maior título do que nós sermos chamados filhos de Deus. Não tem maior título do que nós sermos chamados filhos do soberano. É por isso que nós somos a imagem de Cristo, a imagem do Senhor.
E é por isso que a carta aos Hebreus diz: Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, por ganância, por interesse ser igual a Deus. Pelo contrário, Ele sendo Deus se fez imagem de servo, baseando-se de si mesmo, encarando a morte de cruz. E é por isso que o Senhor, o Deus, seu Pai, o Eterno, lhe deu um nome que está acima de todo nome, o nome que é maior do que todo nome, o nome que está acima, elevado, mais do que todos os nomes. Como é esse nome? O nome dele é Jesus Cristo, no nome dele é Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo é o Messias, ele é o amado das nossas almas. Se você toma posse dessa palavra, abre a boca para cima, glorifica, exalta o nome daquele que te fez ser filho de Deus. Ele nos fez ser filho de Deus. Ele nos deu um novo nome. Ele nos fez habitar, ou nos enxertou na videira verdadeira. Ele diz que ele é a videira, o seu pai é o lavrador, o seu pai é o viticultor, e nós somos os ramos. Nós estamos fintados, nós estamos enxertados na videira. E ele diz: se nós sairmos da videira, nós não damos fruto, mas se nós continuarmos na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, nós daremos muito fruto. Ele vai nos enviar para que o nosso fruto permaneça, para que tudo que nós viemos pedir o Pai em seu nome, Ele nos conceda. Aí ele bota para quebrar dizendo: e um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, e isso reconhecerão que são meus discípulos. Oh, glória a Deus! Se nós estamos na mesma videira, eu sou teu irmão, você é meu irmão também. Nós estamos no mesmo Cristo, nós estamos no mesmo Salvador. Não tem contenda, não tem desânimo, não tem cabisbaixo, não tem rebelião, não tem discórdia, não tem nada do inferno que possa resistir à videira verdadeira. Nós estamos na videira verdadeira. O terceiro, não vai dar tempo não. O terceiro ardiz de Satanás. O terceiro ardiz de Satanás, ou a terceira ferramenta que Satanás usa para desestabilizar o crente, são as distrações. Diga comigo: as distrações podem roubar essa promessa da minha vida. E as distrações, irmãos, tem sido dos principais motivos de tirar os filhos de Deus da presença do Pai. Nós vivemos em um período chamado o período da distração. Na década de 70, onde era uma igreja missionária, até 80, até 90, onde a igreja do Senhor Jesus no Brasil era uma igreja missionária que ganhava almas no apelo. E as pregações de 70, de 80, de 90, eu não sou dessa época, mas a gente vai estudando, vai aprendendo. Diz que as pregações de 70, 80 e 90 era assim, ó: Jesus é bom, Ele quer te dar vida eterna, Jesus pode te dar paz, Jesus pode te dar... Eram as pregações. Homens iletrados, homens que não sabiam pronunciar bem as santas escrituras, mas cheios do relacionamento com Deus. Não tinham distrações para que pudessem lhe arrancar da presença de Deus. Nós chegamos na época de hoje, ano 2020. Temos acesso à internet, temos acesso às redes sociais, temos acesso a Netflix, temos acesso a cinemas, temos acesso a shoppings, temos acesso a transportes mais fácil. Hoje a humanidade tem mais facilidade de adquirir um transporte do que na década de 70, do que na década de 80. Hoje nós temos mais facilidade de adquirir uma moto, de adquirir um carro. Na década de 70, 80, 90, os pastores antigos com quem eu converso dizem que não era tão fácil, era muito difícil. E tudo isso é distração.
Tudo isso tem roubado. O terceiro ardis de Satanás, a terceira arma de Satanás para roubar a promessa que está reservada para a igreja, são as distrações. As distrações desse século. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 9, ele diz assim, ó: porque os que vivem na carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito Santo são conduzidos. Porque aquele que se inclina para a carne certamente morre, certamente morrerá. Mas aquele que se inclina para o Espírito, esse terá vida e paz. Portanto, os que estão na carne, versículo 8: portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis mais na carne, mas no Espírito. Agora Paulo indaga, vírgula: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse ainda não é de Deus. Se alguém ainda, aquele que ainda não tem o Espírito Santo, esse ainda não é de Deus. Pergunta para quem está ao teu lado, para nós ir para casa. Fica de pé em nome de Jesus e pergunta assim para ele: tu tem o Espírito Santo de Deus na tua vida? Eu não sei se você tem, mas você sabe. Você sabe se ele está aí dentro, se você botou ele para correr dessa morada que é você. Paulo escrevendo, não vai dar para falar dos 8, mas eu falei de 3, depois eu prego. O terceiro ardis de Satanás são as distrações. E ele diz: porque os que vivem na carne se inclinam para as coisas da carne. Versículo 5: mas os que são guiados pelo Espírito são conduzidos. Quem é que conduz a tua filha? Quem é que conduz a tua vida, filho? Quem é que está direcionando os seus passos? Eu conversei com uma moça outro dia. Ela não sabe nada de Bíblia. Ela não sabe nem orar. Ela não sabe nem fazer o Pai Nosso. Você não sabe nem se benzer. Mas ela sabe de todas as séries que tem na Netflix. Eu não estou nada com... Eu tinha lá em casa, eu cortei no Natal, quando aqueles viados ficaram fazendo hora com Jesus do Natal. Vocês sabem daquela cachorrada toda. Eu cortei. Não é pecado se assistir. Não é pecado, não é errado. O errado é você se inclinar mais para as coisas, para as distrações do mundo, do que para as coisas de Deus. Tem gente que passa a madrugada toda assistindo essas coisas, mas não passa 10 minutos orando. Tem gente que se levanta para ir para o trabalho. Eu conheço um bocado que diz: pastor, ô Dimas, eu vou para o trabalho, cara, com os olhos pegando fogo. Eu vou dormir 4 horas, durmo 2 horas e meia, acordo 6 e meia, vou para o trabalho. Mas eu estou assistindo a série todinha. Miserável. Ele não passa 10 minutos orando a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 5: porque os que vivem na carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito são conduzidos. Coloca a mão no peito, coloca a mão no peito. Vamos fazer uma oração. Diga assim comigo: meu Deus, eu te amo. Diga: eu te amo. O meu amor é pouco. O meu amor é pouco. Diga: o meu amor é pouco. Mas eu queria te amar mais. Eu quero, Senhor. Diga: eu quero. Diga para você: eu quero a partir de hoje, Senhor, ser conduzido pelo Teu Espírito. Que os ardis de Satanás não me envolvam. Que eu possa vir, Senhor, para a Tua casa, buscando te entregar o culto que eu comecei quando eu acordei pela manhã. Que eu não venha, Senhor, para esse lugar. Diga para Deus: eu estou orando por você. Eu queria que você só tomasse posse e ficasse em espírito. Eu queria, Senhor, vir para esse lugar, Senhor, te entregar o meu culto.
Senhor, eu não quero vir para esse lugar, Senhor, esperar uma palavra que vai massagear o meu ego, que vai me animar aqui nessas quatro paredes. Quando eu sair ali aquele portão, eu possa estar novamente desanimado. Eu não quero isso. Eu quero estar ardendo em chamas, pegando fogo. Eu quero ser incendiado. Manda, Senhor, uma brasa viva agora, e incendeia, Senhor, o coração do teu povo. Que o Senhor possa soprar dos quatro ventos. Que o Senhor, da mesma forma como soprou no vale de ossos secos, que o Senhor sopre aqui essa noite. Que o Senhor mande o teu vento, o vento restaurador, o teu vento, o vento do Espírito Santo, e nos sacuda, nos levanta e nos dê a verdadeira prioridade. Nos revela, Senhor, o que é verdadeiramente prioridade para ti, Senhor. As minhas prioridades, Senhor, não são importantes, Senhor, totalmente para mim, mas as tuas prioridades, Senhor, é o que verdadeiramente eu almejo. Senhor, o que o Senhor tem para nós é o que nós almejamos. O céu que o Senhor tem preparado para nós é o que nós almejamos. Senhor, Senhor, tira todo espírito de contenda do meio da tua casa. Tira todo espírito de contenda do meio da nossa família. Tire todo ardiz de desânimo, desestímulo. Oh Senhor, aquele que está desanimado, que o Senhor possa dar uma injeção de ânimo, que o Senhor possa dar o renovo, que o Senhor possa renovar as forças. Espírito Santo, sacode o teu povo agora, sacode os teus filhos agora, visita a nossa cidade de Chorozinho agora. Senhor, está chegando a política, Senhor, não deixa que os teus filhos se corrompam, não deixa que os pastores dessa cidade deem mau testemunho, Senhor, de servo de Deus. Espírito Santo, sacode essa terra agora. Senhor, essa cidade é conhecida como uma terra que treme, uma terra que tem terremoto aqui e acolá. Eu te peço que o Senhor envie um terremoto espiritual nessa noite de sexta-feira e sacuda a vida dos teus filhos. Que o Senhor dê um reviravolta de 360 graus e que a nossa vida possa ser transformada. Que todo espírito de morte, de contenda, de briga, desavença caia por terra agora. Que haja um tempo de salvação nessa cidade agora. Que o Senhor nos levante para pregar a tua palavra nessa noite. Que o Senhor nos envolva com a tua presença e que nós não viemos pela a igreja que diz: ó Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós cremos na tua promessa. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Que toda distração caia por terra, que todo embaraço caia por terra, que todo homem iníquo, que todo homem herege, que todo homem pervertido, que todo nicolaíta caia por terra, que toda perturbação do teu povo caia por terra, que toda maldição seja aniquilada essa noite, caia por terra, que todo espírito de enfermidade caia por terra, que todo espírito canceroso caia por terra, que todo espírito de falência caia por terra, que todo espírito de desemprego caia por terra, que todo espírito de acidente caia por terra, que todo espírito de briga, de faccionismo, que todo espírito de divórcio caia por terra. Nos leva para casa, Pai. Que todo ardiz de Satanás seja quebrado. Diga-se comigo: todo ardiz, bem alto, diga: todo ardiz de Satanás está quebrado. Está quebrado, diga: está quebrado. Todo ardiz de Satanás está quebrado, diga: está quebrado. Está quebrado, está quebrado. Todo o plano do inferno está quebrado. Todo o plano maligno está quebrado, está falido. Todo aquele espírito de coronavírus está quebrado. Todo espírito de morte H1N1 está quebrado. Todo espírito de AIDS está quebrado. Todo espírito de pedra, de cocaína, de maconha, de baseado, oh meu Deus, está quebrado.
Todo espírito que possa arrancar os nossos filhos de tua presença está quebrado, está falido. Ó Senhor, eu sei, Senhor, que o Senhor é na minha vida. Eu sei que o Senhor é nesse lugar. Que tudo aquilo que eu tenho ouvido de palavra negativa, dizendo que eu não vou conseguir fazer a tua obra nesse lugar, eu creio, Senhor, que essa noite o Senhor está quebrando. Está quebrado, está quebrado, está quebrado, está quebrado. Nos leva para casa, nos dá uma boa noite de sono em paz tranquila, e que nós possamos repousar em tua presença, e que amanhã nós possamos vencer os ardis do inferno, para a glória do teu nome, Pai. Eu te oro assim, e assim eu te agradeço em nome de Jesus. Aplauda Jesus, glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus, glória, glória. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos?